Ora então, bem-vindos à segunda volta. parte do Cacofonia. Connosco já temos o nosso convidado, não é, José Paiva? Que anunciámos no nosso lançamento Que da nossa página de foi a Instagram. estreia de... Nós criámos uma página de Instagram e Pedro foi a primeira... O primeiro post. O primeiro post, basicamente. O primeiro post do nosso Exatamente. convidado. Exatamente. Pedro Mexia, escritor, poeta, crítico, comentador político, está aqui connosco no Cacofonia. Pedro, já sei que me deste mal com isto, não é? Com isto, com o sítio, não com o Com o programa. sítio, exatamente. Sim. Qual foi a tua reação a ver o jogo de hockey lá em baixo? Não, as pessoas perceberam que eu não vinha jogar hockey. Claro, quando eu entrei, foi bastante claro que ninguém me disse para ir trocar de equipamento. Não gostavas de... Qual é o teu desporto de eleição? Se tiveres algum. Como espectador. Sim, exatamente. Como espectador, sim. Não, eu sou muito básico, só gosto realmente de futebol. É. Mas não sou doente, já fui, mas hoje estou muito distante do que aquela coisa de lembro-me de chorar e não sei o que. É sério? Parece outro planeta. Mas E no estádio, ias ao estádio? Ia ao estádio, era ainda sou sócio do Benfica, mas hoje em dia vivo o futebol de uma forma muito mais distanciada, porque o futebol se tornou muito menos bonito, não do ponto de vista em campo, mas do ponto de vista de tudo o que está à volta. E lembro perfeitamente dois momentos de transição nisso. Um foi o aparecimento dos jornais desportivos diários, Ok. e portanto a multiplicação da matéria e da não matéria que tinham de tratar, e outra foi programas como os Donos da Bola, programas desse género, que hoje em dia parecem, parece o Arte ao pé dos programas. Sim, eu ia-te perguntar isso, se tu neste momento gostas mais de política ou se gostas mais de futebol, ou se estão os dois a caminhar para o mesmo... Bem, é muito diferente. Eu não tenho uma paixão. Eu gosto mais de política do que de futebol, Sim. se perguntares a coisa assim, mas diria que tenho paixão clubística e não tenho paixão política. Ok. A política interessa-me muito, mas Nunca não choraste por um partido, então, Não, também. Nem uma lágrima, nem consigo. verteste uma lágrima. a não ser aquelas coisas do género desembarque na Normandia ou não sei o que, eu não consigo perceber essas, ou enfim, o 25 de Abril, naturalmente, para quem o viveu. Não consigo perceber a emoção que as pessoas põem na política democrática. Acho que, aliás, é uma sorte nós podermos viver a política sem essa emoção excessiva que, em geral, dá mau resultado. Foi, exatamente. E, Pedro, como é que estamos habituados a ler-te e a ouvir-te e, se me permites, tu sempre foste muito calmo e a política é tudo menos calmo. Nunca te apetece irritar-te das coisas que vês e que lês? Nunca... Pá, hoje está-me mesmo a irritar isto. Pode ser no Governo de Sombra, numa coisa que escreve. Hoje vou aqui inverter o estilo. Eu vou dizer Não, assim, irritar-me, é assim, eu não manifesto muito a minha irritação porque eu sou bastante zen e, portanto, não é muito visível mesmo quando estou irritado. Mas houve coisas que eu fiz e decidi fazer para não me irritar. Por exemplo, não leio redes sociais, nenhuma delas, não estou. Estive brevemente no Facebook quando estava na moda, ainda está. Agora já não está, não é? Agora as pessoas já estão a sair para o Instagram e para Pois está a perder o... Mas aí o Facebook irritou-me bastante porque como era uma espécie de faroeste, as pessoas diziam aquelas coisas que apesar de não diziam nos jornais, nem sequer Nem nos cafés, não é? Nos cafés talvez, mas não diziam no espaço público no sentido nobre da palavra. E vi sobretudo pessoas com aquele jogo do ataque e da resposta, pessoas até de quem eu gosto, de quem eu gostava e de quem eu gosto, a reagirem de uma forma absolutamente penosa, por causa daquela dinâmica que provoca aquelas polémicas e aquelas deflagrações instantâneas do Facebook. E por isso irritava-me bastante e não leio, quer dizer, tudo o que é mau me chega aos ouvidos, não é? Mas Fica a buscar de alguma maneira, não é? Mas agora a ler os jornais, etc., não, até porque eu convivo perfeitamente bem com opiniões que não são as minhas, e raramente, é muito raro, acontece de vez em quando há um grau de desonestidade ou de má fé, mas em geral não fico muito irritado com as opiniões políticas, não me acontece muito. Achas que os jornais deviam imprimir caixas de comentários do Facebook para quem não tem redes sociais? Só para dar atentos à polémica. Fazer uma espécie de caixinha de update. Infelizmente os jornais já fazem um bocadinho isso, ou seja, os jornais já se tornaram miméticos em relação
às redes sociais, por exemplo, os jornais e não só, as televisões. Há televisões que fazem no fim dos jornais da noite, fazem um apanhado dos tweets. Assim. E mandam as fotos. E aquilo não tem interesse absolutamente nenhum. É simplesmente para estar a par com a moda, para ser supostamente democrático e aberto, mas não tem nenhum conteúdo. Claro que é evidente que há coisas interessantes escritas nas redes sociais, como há coisas interessantes escritas nas paredes de casa de banho. Quer dizer, sim, exatamente. quando uma pessoa tem talento, pode fazer coisas interessantes em qualquer meio, incluindo em frases de 140 caracteres, como no Twitter. Agora são 280, não é? Acho que é. Sim, não tenho. Mas uma muito grande parte das intervenções que as pessoas têm são não só irritações, indignações, etc., como às vezes sobre assuntos que não têm realmente importância. Estou-me a lembrar, dou sempre esse exemplo, que foi um dos casos que eu acompanhei, suponho que ainda tinha Facebook na altura, não me lembro já, mas em todo caso acompanhei, que foi aquela história da miúda que disse que o sonho dela era ter uma mala Chanel, Pepa, e que não tinha importância nenhuma, zero. E havia pessoas a rasgar as vestes, quase a imolar-se na praça pública por causa de uma coisa que uma miúda disse e que não tinha importância nenhuma. Quando acontece um fenómeno dessa natureza, quando há muito lixo visual desse género, isso hipnotiza-te de alguma maneira? Ou... Não, essa fase, o lixo hipnotiza-me quando é novo. Ou seja, por exemplo, eu vi o Big Brother 1 todo. Aí era novidade todo, também, não é? Mas nunca mais vi nada de reality shows. Nem Trash TV. Não vejo. Não. Quer dizer... Assim, um guilty pleasure... É isso. Não, havia de vez em quando um guilty pleasure. Havia um guilty pleasure na SIC Notícias chamado... Na SIC Notícias, não, na SIC. Chamado... Fiel ou Infiel, seria? Sim, que era sim. Que tinha um brasileiro... Sim, Era na TV. Era na TV. Como é que ele se chamava? João Kleber, exatamente. Que havia aquelas coisas que eu acho que aquilo era de ensinar. Parou. Exatamente. Com umas tentadoras e uns tentadores para desviar os casais, e depois ele fazia aquela coisa meio javarda, meio moralista, aquele discurso, e eu achava aquilo tão absurdo que via aquilo. Mas assim, Guilty Pleasure foi o único que me lembro que... E não via habitualmente, mas às vezes vi. E não há nenhum guilty pleasure estrangeiro, ou seja, na televisão ou na... Guilty pleasure estrangeiro. Que vejas assim por fora? Por acaso não, por uma razão é que a televisão neste momento, ou aquilo que nós chamávamos de televisão, está tão boa que não há tempo para guilty pleasures. Há tantas séries, e não só, mas estou pensando em séries particularmente cómicas, são aquelas que eu sigo com mais atenção, que não me lembro sequer muito de ir ver uma coisa que não tenha interesse e que seja só por guilty pleasure. Gosto de guilty pleasure na música, por exemplo. Às vezes ouço assim. Qual é o maior? Por exemplo? Não sei. Britney? Não é esse ponto. Beyoncé? Não é esse ponto. Não, mas aí já é considerado hipster. Já não, okay. coisas mais M80. Coisas de quando era Rod Stewart, etc. Não, há uma canção que eu gosto muito e várias pessoas acham que eu estou a brincar, mas não estou. Que é aquela canção dos Alphaville Forever Young, que é uma das canções da minha vida. Isso é muito bom. E já uma vez escrevi sobre isso e as pessoas diziam o Forever Young do Bob Dylan. Não é esse, é mesmo dos Alphaville. Mas gosto mesmo. E as pessoas acreditam que tu gostas, ou seja, ou não fica, mas como é que o Pedro Mexia pode... Não sei, as pessoas ficam espantadas com coisas muito absurdas. Por exemplo, as pessoas, é muito comum, eu vou com alguma regularidade a concertos e com menos regularidade a festivais de verão, mas há alguns a que vou sempre. A festivais de música, eu vou nomeadamente sempre ao Primavera Sound, eu vou a outros, e há pessoas que me veem e que ficam surpreendidas, o que é para mim muito estranho porque, quer dizer, nem as pessoas não têm a obrigação de ter lido alguma vez, sim. Mas quem já leu sabe que a música pop é absolutamente essencial na minha vida, mas é fácil as pessoas surpreenderem-se, porque de cada pessoa nós temos uma imagem e tudo o que fuja um bocadinho àquela imagem seria um bocadinho estranho. Mas... Funcionamos por caixas, não é? Isso também é estranho, não é? Uma pessoa estar num concerto, olhar para outra e dizer esta pessoa não devia estar aqui. Não chegam a dizer que não devia estar aqui, mas causa estranheza, não é? Causa estranheza. E então isso... Mas pronto, isso não estou a queixar disso, isso acaba por ser divertido. Sim, claro. Assim, se tu entrasses num mosh, se calhar as pessoas... Sim, isso exatamente. Isso causaria... Stage diving, exatamente. Pegando um pouco na tua paixão pela música, como é que começou a paixão... Ou o que é que começou primeiro? A escrita ou a música? Ou seja... A escrita, aliás, a minha relação com a música é muito bizarro, porque foi relativamente tardia, isto é, eu ouvia música como toda a gente, ouve música, tinha
comprava discos, ofereciam-me discos, ouvia rádio, essas coisas todas, mas só comecei realmente a gostar de música com algum critério, a ter os meus gostos e as minhas escolhas na altura da faculdade, e por dois acontecimentos, ou dois fenómenos, digamos assim. Um foi logo no princípio da faculdade, quando uma colega me ofereceu uns discos, aliás, umas gravações em cassete dos discos dos Smiths, que foi assim a primeira banda que eu ouvi numa forma... Isso foi na adolescência? Não. Isso foi em 1990, portanto eu nasci em 72, portanto foi mesmo no princípio. Smiths para a adolescência, assim da faculdade. E depois, mais tarde, foi porque, como eu estudava pela noite dentro, habituei-me a ouvir os programas do António Sérgio. Sim, e, portanto, o António Sérgio foi, digamos assim, uma das minhas grandes escolas de gosto da música chamada, enfim, independente, alternativa, o que quiserem. E foram essas duas, porque eu nos anos 80, enfim, ainda era muito puto, mas ouvia coisas absolutamente indiscriminadas, não tinha um gosto pessoal, ouvia o que estava a dar. Até tenho um disco do Zebem, atenção, portanto, já não sei se tenho, mas deve lá estar. E, portanto, ouvia coisas indiscriminadas, e a partir desse momento tornou-se importante. E depois houve um terceiro momento que, curiosamente, coincidiu com... Houve uma ligação entre o cinema e a música, que foi quando vi na Cinemateca um ciclo sobre o Andy Warhol, e vi o filme em que aparecem os Velvet Underground. E, bom, evidentemente que essa descoberta nessa altura é como também se... da maneira que eles faziam as coisas, puxava também. É como se a pessoa tivesse lido sempre romances do aeroporto e de repente cai o Thomas Mann em cima e de repente é assim uma coisa... Era outro continente e, portanto, a partir daí os meus gostos e os meus interesses começaram a ser mais atentos e mais especializados. Eu não gosto de muita coisa. O meu espectro de gosto musical é um bocadinho restrito. E isso não te levou a tentar ser músico também? Não, na altura da faculdade havia uns colegas meus que tinham uma banda. Eu ainda vagamente escrevi 2 canções, ainda cantarolei para lá umas coisas, mas claramente não era o meu futuro. Isso, por acaso, tu escreveste 2 canções e já escreveste para... Já escreveste uma ou já participaste de uma OBEM, não é a mesma coisa? Não, eu escrevi uma canção para os Bala, para o Armando Teixeira, e escrevi recentemente um libreto para uma ópera cómica, que foi assim uma... Sim, eu achei engraçado, queria ter visto, só apanhei o texto, mas achei muito... A Canção do Bandido? Não, sim. A Canção do Bandido, sim. Foi uma experiência daquelas que era difícil dizer que não, evidentemente que eu não... Aliás, como disse na altura, a quem me convidou, que foi o Nuno Corte Real, que é o compositor, e a Inês Medeiros, que era na altura a diretora do Teatro Trindade, onde o espetáculo estreou. Eu disse que, inclusivamente, não gosto especialmente de ópera, portanto, não sabia... E fiz aquilo sem saber o que estava a fazer, diverti-me muito, acho que foi uma ótima experiência, mas, enfim, foi daquelas coisas para dizer, não vou fazer isto. É um bocadinho como há 2 ou 3 anos eu fui à Tomatina para ir, e não volto lá. Sério? Portanto, sim, fui à Tomatina. Correu bem essa experiência? Mas viste longe ou não, nada, mesmo no meio do tomate. Olha, tinha aqui um assunto que é, eu e o José Paiva estamos em mudanças recentemente. Sim, isso é um eu assunto mudei-me este importante. fim de semana e o José mudou-se no fim de semana anterior a este. Eu tinha aqui uma questão, eu vi um vídeo teu na estante, para a revista Estante da FNAC, em que tu dizias que mudavas de casa porque a tua biblioteca chegou... Sim. Chegou... Tive que arranjar um espaço Exato. para os livros. Eu queria perguntar-te se já mudaste outra vez, se a tua biblioteca já cresceu desde então. Não, porque é uma coisa curiosa, porque embora eu tenha e vá ter toda a vida um problema com o excesso de livros, porque as bibliotecas tendem a crescer e não a diminuir, mas na verdade, assim como a desarrumação puxa pela desarrumação, a arrumação também facilita a arrumação, ou seja, quando nós temos os livros um bocadinho mais arrumados, eu em minha casa tenho os livros mais arrumados do que alguma vez tive, embora não estejam arrumados ainda, Sim. é mais fácil a perceber, não preciso deste livro está repetido. E consegues etc. livrar-te deles assim, sem carinho? Não muito, porque na verdade aconteceu-me algumas vezes fazer isso e depois arrepender-me. Mas é de emprestares ou de mandares mesmo para o lixo? Não, emprestar raramente empresto, só assim... Essa era uma das minhas questões, porque o Francisco, por exemplo, também... Eu odeio emprestar. Para mim é um fascínio as pessoas que não conseguem... Acho graça. Não, eu empresto, quer dizer, as pessoas que me pedem, em geral, são pessoas a quem eu não posso recusar, portanto, se uma pessoa mais distante, um vá conhecido, me pedisse um livro emprestado, eu acho que teria que não, mas nunca aconteceu também. Se o Presidente da República pedisse a tua estante inteira... O Presidente da República tem uma biblioteca, tanto que fundou uma biblioteca
na terra da família com os livros que recebeu durante anos e anos no programa da TVI. E não só, os que ele comprava também. O que eu costumo fazer é uma troca. É ok, eu empresto, mas tens que me emprestar um também. Que assim, se eu perder um livro, ele também perde. Fica, pois, exatamente. Ok, é bem pensado. Mas eu, como sou uma pessoa que quando me emprestam coisas, às vezes tendo a ficar com ela. Normalmente não empresto porque já sei que é provável que aconteça. Não, mas é sem querer, apenas me esqueço. A outra questão da estante, a mim, e no meu caso particular, é que como eu estou a viver com outra pessoa, temos que dividir a estante. Já te aconteceu teres que dividir a estante com alguém? Ou Sim. a estante é minha? Eu Não, na minha casa tenho que dividir uma estante também, mas os livros são quase todos meus, portanto a questão não é muito complicada. O que acontece é que as pessoas têm também lógicas diferentes de tudo, da acumulação, da arrumação, e portanto isso faz parte daquelas coisas que se ajustam umas às outras, naturalmente, diria eu. E achas que agora estamos a falar das redes sociais, numa espécie de... Estamos a transformar um bocadinho a sociedade numa coisa um pouco plástica. Eu olho sempre para a rádio, por exemplo, como uma coisa que se conseguiu transformar positivamente. Achas que os livros também... Vai haver sempre pessoas, mesmo que apareçam os e-books, vai haver sempre gente sentada numa livraria ou sentada num café a ler um livro? Sim. Quer dizer, há duas, geralmente, e os números indicam também um bocadinho isso, há dois continentes diferentes, que são os continentes do livro enquanto livro de estudo, livro de consulta, livro técnico, etc. E até uma boa parte do romance, onde o e-book ou qualquer outra forma de desmaterialização do livro, de facto, tem futuro. Até porque é útil para levar em viagens, para estudar, etc. Na literatura, por exemplo, no caso português, na literatura as vendas de e-books são diminutas e, em algumas áreas, são irrelevantes. Não faço ideia quantos e-books de poesia se vendem. Não é que a poesia se venda muito em livro, mas as pessoas que leem poesia ou que leem ensaio literário... O Gustavo Santos escutou o seu e-book, não é? Uma vez. Foi? Foi. Pronto, está bem, ainda bem. Não sei como é que se esgota um e-book. Mas também não. É uma boa questão. É um bom conceito. Mas não tem, de facto... Até porque o livro tem uma tecnologia realmente que não se esgotou, que é o papel. O papel continua a ter virtualidades. O grande problema do papel, enfim, há muitos problemas de papel, mas sobretudo a arrumação. Esse é um dos problemas clássicos de quem tem muitos livros, não só a arrumação, como a limpeza, a organização, tudo isso. Todas são as angústias normais de quem tem bibliotecas. Mas agora, aquilo que as pessoas que defendem o papel dizem, se calhar, talvez não faça o mesmo sentido daqui a uns anos. Aquelas pessoas que falam do cheiro do papel e essas coisas todas. Sempre essa conversa para os jornais também. Será que vai bocadinho diferente? Exatamente. Se calhar pode acontecer o contrário, é para o cheiro do tablet. Eu Sim, adorava exato. aquilo. Mas os jornais é diferente, porque, enfim, uma pessoa pode guardar os jornais, mas a maioria das pessoas não guarda os jornais, ou quando muito recortam uma coisa, tiram fora o jornal. E os livros, em geral, são guardados. Né? Portanto, a relação de propriedade é muito diferente. Mesmo em relação aos discos, onde a desmaterialização foi muito mais generalizada, e eu continuo a comprar CDs e não sei o quê, mas não me faz tanta diferença consumir música no formato digital. A mim, pessoalmente, não me faz muita diferença, embora os discos de que eu gosto continue a comprá-los enquanto houver esse suporte físico. E depois há aqueles retrocessos. As pessoas diziam, o vinil acabou. Não acabou. Não acabou, esta semana ali nos jornais que até a cassete está de volta, coisa que eu desconhecia totalmente que houvesse. Conheço muitas editoras que estão a editar em cassete. E, portanto, tudo isso, digamos que o progresso não é assim uma linha reta. Sim, o mundo quando está a andar para trás anda mesmo para trás. E depois há retrocesso, como a história dos... Houve uma fase em que... isso não se nota muito cá, infelizmente, mas houve uma fase em vários países em que acabaram os grandes cinemas, não é? Os movie palaces, como se diz na Inglaterra e nos Estados Unidos, e depois começaram a regressar por nostalgia, como cinema, como uma espécie de mini cinematecas, não é? O Tarantino comprou por exemplo, e que ainda gera. Os nossos transformam-se na Mango. Pronto, o Monumental vai fechar. A nossa experiência não é muito feliz nesse ponto de vista, mas isto para dizer que não há só perdas irremediáveis, há também
regressos que eu acho que são interessantes. Eu ao vinil, por exemplo, não faço ideia, não faço questão de regressar, até porque não sou suficientemente audiófilo Sim. para as pessoas dizerem, o som do vinil é que é, porque sempre ouve-se tudo, no meu ouvido não chega para isso e, portanto, o CD basta-me e continuo a comprar CD. Mas se uma pessoa nascer sem comprar CDs, sem ter música física, não sentirá a falta dela quando for adulto e quando tiver, quando fizer as suas escolhas, a sua biblioteca, a sua estante, etc. E qual é a tua opinião dos audiolivros? Já experimentaste algum? Os audiolivros, nunca experimentei um romance. Já tenho alguns audiolivros de poesia, sobretudo de poesia. Que se calhar é o que pede mais também, de inovação. Justamente por isso. Ou seja, não tenho, lá está, eu não tenho nada contra nenhuma destas, nem contra o Facebook, eu não tenho nada contra nada disso. Aliás, não faz sentido ser contra uma coisa que existe. Isto é uma fórmula para ser zen, é não ter nada contra... Não, as pessoas podem gostar ou não gostar, mas não faz sentido dizer eu sou contra as redes sociais. O que é que isso quer dizer? É não teres uma conta. Sim, é isso. Mas no caso dos audiolivros, nos países onde eles estão muito desenvolvidos, e a maioria dos audiolivros, até a totalidade, aliás, dos audiolivros que eu tenho são ingleses, eles têm aqueles atores todos fantásticos, sim. E que a gente compra aqueles audiolivros mais para ouvir o Jeremy Irons e o seja quem for, do que às vezes porque quer consumir o livro daquela maneira. Aliás, só comprei audiolivros de livros que já conhecia e que foi... Ou seja, que não estarias tão atento... Mas também haverá pessoas que, sei lá, que numa viagem de carro, ou a fazer jogging, ou o que for, querem ler o Dickens, ou querem ouvir. Sim, exato. Não, nada contra, porque não? Mas, se calhar, lerias mais facilmente um álbum de música adaptado para livro do que... Um álbum de música adaptado para livro? Sim, assim? Ou seja, as letras de música... As letras. As letras é uma coisa muito engraçada, porque aí a tecnologia mudou muito, porque durante anos... ou décadas, enfim, no meu caso foram só anos, nós vivíamos com o facto das canções que os próprios músicos não faziam acompanhar das letras impressas, as letras eram assim uma espécie de coisa misteriosa, não é? Houve aquela coleção da Assírio Alvim chamada Rei Lagarto que imprimia as letras e as pessoas compravam discos com as letras das canções. Eu fazia uma coisa que era play e pausa, e ia anotando o que as pessoas estavam a dizer. Exatamente, mas esse tipo de coisa, ou aquelas coisas de gravar o que está a passar na rádio, para tentar, como é que eu vou saber o que é isto? Como é que é possível eu saber que música é isto? Todos esses dramas estão ultrapassados. Sim, entretanto inventaram o Shazam, essas coisas. E portanto, isso é bom, isso não. Aí não tenho nenhuma nostalgia. Aliás, uma das coisas que eu gosto muito, eu gosto particularmente de ler sites sobre músicas pop, letras, aliás, às vezes porque descubro o que é que as letras às vezes diziam e às vezes não é nada do que nos parece. Sim, há sites maravilhosos sobre misheard lyrics e não sei o que mais. E depois pelas interpretações que as pessoas dão, os comentários das pessoas, não, isto é sobre a namorada dele, que não sei. Ele diz, não, isto é sobre o naufrágio do Titanic, é a mesma canção e tal, é muito isso era outras coisas que eu te queria perguntar. Eu li, corrijo-me se eu estiver errado, tu costumas ter, há muitos anos, feedback das pessoas que te leem. Sim. E eu li de uma história que um mineiro mandou-te um e-mail. Isso é fantástico. Eu achei muito essa história, e depois tu não sabes se é verdade ou não, mas pronto, para não contextualizar, saberás tu melhor. Nunca sei se é verdade ou não, as pessoas dizem eu sou isto, sou aquilo, e eu acredito que sim. Mas foi porque eu tinha ouvido justamente numa canção pop, exato, numa canção dos Mountain Goats, que é uma banda que eu gosto muito, a expressão like canaries in the mines, canários nas minas. Eu não sabia o que aquilo significava, procurei e li várias coisas sobre o facto de até haver instrumentos tecnológicos que permitissem fazer essa medição. Os mineiros usavam canários, os canários desciam às minas para saber se o ar era respirável, então se os pássaros voltavam, eles podiam descer. Claro que aquilo, no contexto do poema, era um contexto metafórico e alegórico daquilo. Pronto, eu escrevi sobre aquilo, a dizer como é fascinante que uma coisa que nos pode parecer totalmente uma invenção poética, de facto é baseada numa coisa real, e como isso acontecia tantas vezes na literatura. E recebi um mail muito interessante de um mineiro,
que acredito que fosse de um mineiro mesmo, de um ex-mineiro, que contava as suas experiências desses tempos. Não sei que idade é que ele tinha. Mas era português o mineiro, não Não é porque escrevia em português, sim. E ele dizia, falava da sua relação com os canários. A sua relação com os canários, como era difícil para eles, etc. Quer dizer, é daquelas coisas que quando tu recebes aquilo parece demasiado bom para ser verdade. Sim, porque tu disseste que o mail estava melhor do que a tua... Não, o mail era muito melhor, o mail era muito melhor que a Isso minha é que eu achei crónica. graça. Mas quem está numa mina tem muito tempo para pensar. Tem muito para burilar a prosa, exatamente. Não, Sim, era um mail interessantíssimo, e mesmo que fosse alguém que fazia-se passar por um mineiro, nós também criámos este clima de suspeita permanente. De facto, falava de uma realidade, pelo menos com algum conhecimento de causa, e que era muito interessante, e esse feedback sobre aquilo que as pessoas... Por exemplo, outro dia escrevi sobre a Brigitte Bardot, que deu uma entrevista agora, ela agora está muito polémica, toda Marine Le Pen e não sei o que mais. Sim. Bom, eu escrevi, mas não, a minha crónica não era sobre isso. Falei da Brigitte Bardot e disse, bem, imagino, ela foi esplendorosa durante muito tempo, imagino o que seria vê-la em 57, naquele filme, e Deus criou a mulher, etc. E recebi uma carta de um senhor com 80 anos... Uma carta? Um mail. E ele a dizer, meu amigo, não imagina, eu quero entrar num cinema em 57 e ver aquilo. E essas coisas dão muito gosto ter esse feedback, e esta tinha todo o aspecto de ser totalmente legítimo. Há algum feedback que guardas assim, um dos primeiros, assim, uma coisa que tu ficaste a olhar, epá, como é que alguém me enviou isto? Não, há uns feedbacks de transleitura total. Eu lembro-me, eu escrevi durante um tempo, agora não tenho escrito, mas durante um tempo escrevi crónicas, digamos, biográficas, sobre figuras históricas, porque eu gosto muito de biografias e tal. E a certa altura tinha lido uma biografia de um familiar do rei de França, no tempo da Revolução Francesa, que mudou de nome a seguir à Revolução, passou a chamar-se Filipe Igualdade, adotou o nome de Igualdade, para tentar salvar a sua cabeça, e inclusive votou no Parlamento a morte do primo. E evidentemente foi guilhotinado à mesma. Boa pessoa. Exato. Foi guilhotinado à mesma porque era um aristocrata e, portanto, tentou salvar-se. E era um bocadinho à volta da ideia do pode alguém ser quem não é, como na canção do Sérgio Godinho. Escrevi essa crónica e eu achei uma história muito fascinante sobre uma pessoa que quer salvar-se do movimento da história e não consegue. E recebi um mail de uma senhora a dizer lamentável o seu ataque ao Tribunal Constitucional. E então eu dei algumas voltas à cabeça. Então porquê? Isto foi no tempo do governo de Passos. E o Tribunal Constitucional tinha vetado, tinha chumbado, Sim, aquela relação muito... declarado inconstitucional, uma legislação qualquer do governo, justificando que violava o princípio da igualdade. E aquela senhora viu igualdade, e eu falava dos infortúnios da igualdade e não sei o que mais. Pronto. E isso tem graça. Eu às vezes custa-me até desiludir as pessoas e dizer não era sobre isso. Aí tive que dizer, porque realmente era realmente muito absurdo. Meu Deus. Em relação às crónicas, a crónica é o teu género preferido? É aquele que te sentes melhor ou já estás... Não sei. Quer dizer, o problema da crónica é que, como todos os géneros que são géneros... E por outro lado, desculpa, só para completar, se achas que faz falta mais crónica em Portugal? Crónica... eu agora lembro-me de Miguel Esteves Cardoso. Até tens bastante. Acho que há bastante crónica. É o que há mais, se calhar. Eu diria que não são necessariamente as pessoas que têm... Ou melhor, o problema é este. O problema é que há muita opinião e pouca Era mais por aí, sim. pouca crónica. Há muitas pessoas a fazer opinião, e não tenho nada contra a opinião, pelo contrário, mas um bocadinho naquela lógica de preencherem as cotas ideológicas, etc. E não porque escrevem bem ou porque são interessantes. Mas eu acho que a crónica tem muitos leitores em Portugal. Não é necessariamente o género em que eu me sinto melhor, porque para todos os efeitos, embora tenha escrito crónicas que depois, a posteriori, gosto, é uma obrigação, e é uma obrigação, no meu caso, semanal, e, portanto, às vezes sai bem, outras vezes não sai. Não é um género espontâneo, ninguém está em casa a escrever crónicas, não é? Enquanto uma pessoa pode estar em casa a escrever poemas ou a escrever contos.
Portanto, a crónica, quando funciona, eu gosto, e periodicamente tenho feito algumas recolhas de crónicas e funcionam bem. Vários dos livros foram reeditados e têm os seus leitores, muito mais do que qualquer outra coisa que eu tenha escrito. Mas aquilo, o território onde eu me sinto mais à vontade é claramente a poesia. Mais à vontade no sentido de mais confortável. Não quer dizer sequer que seja o que eu faço melhor, mas se só pudesse fazer uma coisa era escrever poemas, sem dúvida. E porquê? Porque a poesia tem algumas das características que mais me interessam na escrita, que têm a ver com... eu costumo dizer que tem a ver essencialmente com a concisão e com o aspecto, digamos, memorável. Portanto, por um lado é dizer com poucas palavras, e no meu caso são em geral mesmo muito poucas, porque eu gosto de poemas curtos. És minimalista. Exatamente. E por outro lado, porque nós nos lembramos dos poemas. Claro, também nos podemos lembrar de uma crónica, de um romance, podemos lembrar de umas cenas ou de umas passagens, mas podemos lembrar de poemas todos ou de uns versos, e às vezes esses versos, aliás, não só nos poemas, nas canções, isso talvez seja mais flagrante. E que às vezes tem um efeito sobre nós, sobre a nossa vida, no momento em que os ouvimos ou os lemos. Incrível, e isso eu gosto muito disso. Tu também editas, não é? Para a Tinta da China tens a coleção... Sim, a coleção de poesia da China, sim. O que é que te faz editar... Ou seja, uma coisa que tu olhas e tenho de editar isto. Bom, na verdade, a coleção da tinta é uma coleção pequena, tem 4 títulos por ano só, mas temos 3 linhas de escolha, digamos assim, que têm a ver com os originais, com traduções, sobretudo traduções de autores não disponíveis em Portugal, e também com recuperação de poetas que entretanto morreram e que entretanto foram um pouco esquecidos. Essas são mais ou menos as 3 linhas. Nessas, a segunda e a terceira, isso é mais ou menos evidente. É mais ou menos evidente quais são os poetas esquecidos que eu acho interessantes. Tivemos um caso, aliás, que correu muito bem, que foi a poesia do António Reis, que é conhecido como cineasta, mas que as pessoas tinham esquecido um pouco dele como poeta. No caso dos estrangeiros também é a mesma coisa. Traduzimos, por exemplo, o Adam Zagajewski, que é um poeta polaco que é regularmente citado como nobelizável, e enfim, não é por isso, mas do ponto de vista mediático isso teve algum impacto. No caso dos originais é mais difícil, porque não há verdadeiramente muitos livros... Mas são maioritariamente portugueses, não é? Ou não? São maioritariamente portugueses. Não há verdadeiramente muitos livros que eu tenha publicado sem saber nada sobre a pessoa. Geralmente já tinham algum livro publicado, ou já tinham publicado em revistas ou em sites. É muito raro, de repente, aparecer-nos um total desconhecido, embora já tenha acontecido. Aliás, o primeiro livro que nós publicámos... Era um total desconhecido? O livro da Rosa Oliveira, o primeiro. Sim. Só depois é que eu descobri que sabia quem era a Rosa Oliveira, porque já tinha publicado ensaios, mas não a conhecia pessoalmente, ela nunca tinha publicado poesia, mas é a exceção. A maioria dos originais que aparecem, pelo menos que me aparecem na tinta, não são muito interessantes. E nessa função de escritor, de leitor, de editor, quem é que recentemente te surpreendeu mais? Ou o escritor ou o livro? Sim, uma coisa que tu ficaste, mas não estava nada à espera disto. Sim, recentemente. Eu acho que um dos casos, um livro que eu gostei muito o ano passado, foi o segundo livro da Jaimília Pereira de Almeida, porque aquela temática e aquela zona onde ela escreve, que se costuma chamar pós-colonial, ou que seja, que tem a ver com a experiência das pessoas que ou que têm 2 pátrias, ou que viveram numa e foram para a outra. Um pouco como a Isabela Figueiredo, não? Como a Isabela Figueiredo, como, no outro sentido, a Dulce Maria Cardoso, que tem também o livro O Retorno. E esse tipo de movimentos que se geram em alguns momentos, às vezes podem parecer meramente sociológicos. Bom, as pessoas estão a falar, ou estão a falar, sei lá, do feminismo, ou seja o que for, e às vezes pode parecer que, bom, isto é interessante, mas por razões que não são literárias, porque há muita gente a falar nisso, porque é um momento, e de repente aparecem sempre, em todas essas áreas, aparecem sempre pessoas que, além de tudo isso, também estão a fazer literatura. E no caso dos livros da Jaimília, há o Esse Cabelo, que era o livro anterior, onde a questão da identidade dela andava à volta da ideia do cabelo, não é?
Mas, ao mesmo tempo, isso não em nenhum momento significava um desinvestimento naquela coisa de escrever frase a frase, palavra a palavra, página a página, que é o trabalho literário. E o trabalho literário pode ser sobre assuntos que estão em voga, pode ser sobre assuntos absolutamente abstrusos e que ninguém liga neste momento. E isso interessou-me muito, o facto dela ter conseguido conciliar a atualidade do tema e o investimento literário na escrita. Passando agora para o cinema, tinha uma coisa para te perguntar, porque era um programa que eu gostava. Porquê que acabaste com o Quinteto de Cordas? Porque não gosto, pela mesma razão que o PBX na Radar passou de semanal a mensal, porque eu, a certa altura já estava a fritar, não conseguia. Esta é a primeira pessoa que eu vi a falar de Alex Ross Perry, que é um realizador que eu... Pois, ainda recentemente agora falei no Expresso no fim do ano, falei no último filme dele, que se chama Golden Exits. Mas eu gostava muito de fazer isso e de facto não sei, talvez tivesse um registro um bocadinho estranho para um programa da manhã, etc. Qual era o programa ideal para Pedro Mexia? Uma coisa que gostasses de fazer assim para o YouTube, uma coisa assim? Não, eu neste momento o programa que faço para além do Governo Sombra, mas sobre estas coisas que estamos a falar, é de facto o PBX com a Inês Menezes na Radar. E eu gostava muito que o programa tivesse maior regularidade, mas não foi possível, e sinto-me aí totalmente à vontade para falar daquilo que eu gosto. Ou seja, aquele é o teu tipo de conteúdo de programa, não é? Sim, na verdade, quando era semanal, tínhamos a possibilidade, continuamos a ter, mas não o temos feito, de ter convidados. Eu também gosto muito de ter convidados e haver entrevistas. Isso não tem acontecido muito. Mas sim, mas é um programa muito... Sinto-me totalmente confortável naquele programa. Não, é um programa que tenho muito feedback, mas a Inês diz que o programa tem bastante feedback, mas lá está. Ela está no Facebook e eu não estou. Ela há de vir cá um dia, não é? Só não tem conseguido porque isto é às 11 e ela pede muita desculpa, mas às 11 é complicado. Pois, exato. Temos que combinar aí. Podemos ligar-lhe agora. Não ligar. Nós também temos chamadas, Pedro. Se precisar de alguém, uma chamada. Pedro, em relação a programas, o humor, como é que surge aqui? É um género que tu gostes? Gostavas de explorar melhor o humor? Ou surgiu assim? Ou seja, de onde é que veio tanto interesse pela comédia? Bem, quer dizer, a minha relação com o humor veio essencialmente de ter há uns anos, há já bastantes anos, me ter cruzado com as produções fictícias e com o Nuno Artur Silva e de ter com eles feito alguns projetos, ou colaborado em alguns projetos. Estou a pensar em particular nos encontros mensais que nós fazíamos no São Luís, chamado É a Cultura Estúpido, em que era uma espécie de magazine cultural, mas que acabava, aliás, com stand-up do Ricardo Araújo Pereira, e depois também de ter feito coisas com o Ricardo. Fizemos uma peça de teatro também no São Luís, chamado Como Fazer Coisas com Palavras, que era uma coisa sobre filosofia da linguagem, uma coisa bastante bizarra, adaptada de um filósofo americano e de um filósofo inglês. E depois o Governo Sombra, que não é bem um programa cómico, mas que, não só porque tem o Ricardo, mas porque tem um tom, digamos assim, ligeiro. Eu não sou, nem pretendo ser um humorista ou um comediante de todo, mas tenho sentido de humor, acho eu, e o tom do programa propicia isso. Ou seja, tu sentes-te mais facilmente consegues entrar no registro por estares rodeado de... Ou seja, isso não te causa... Não, o meu registro normal no dia-a-dia é um registro, acho eu, bastante irónico, mas não sou... não estou em graça, não sou uma pessoa divertida nesse ponto de vista. Mas a ironia é muito familiar porque tem muito a ver, um pouco com a minha personalidade, certamente, mas muito com as minhas leituras. Com as minhas leituras até, não só de literatura, mas até da imprensa. Quer dizer, quem lê, na quantidade que eu leio a imprensa inglesa, sim, a ironia, então, o registro irónico é quase connatural então agora com o Brexit àquilo que eles escrevem, e portanto acabo por ficar um pouco contaminado no bom sentido por isso. Mas quer dizer, convém não confundir esses planos. Há uma coisa é a ironia, outra coisa é o humor, outra coisa é a comédia, não é? Portanto, cada pessoa faz as suas coisas e eu
não pretendo mais na minha participação no Governo de Sombra do que tentar falar de assuntos que eu acho que são quase sempre assuntos relevantes, de uma forma que tenta não ser enfadonha. Quem é que foi assim o último autor cómico que descobriste? O último autor cómico que descobri, isso não é fácil, porque os autores cómicos que eu gosto já tem, nenhum deles é recente, quer dizer, vou vendo... Não, tenhas descoberto? Então Tenhas pode lido ser há pouco tempo? um artigo qualquer de uma coisa Exato, que fez um artigo. rir, pode ser nos jornais A última ingleses. coisa que me fez rir, embora rir às vezes um riso culpado, Riso matreiro. foi este, que foi um espetáculo, enfim, gravado, não sei se há socapa, se não, este comeback do Louis C.K., este espetáculo sim, dele, sim. porque realmente não foi nada em tom, depois do ano que ele teve, não foi nada em tom apologético, a pedir desculpas do que aconteceu, a ser bem comportado, não, foi um espetáculo completamente a partir, fazer com piadas da A a Z. A falar mal dos putos de... Não, atenção, da pedofilia ao holocausto, aos tiroteios nos liceus, todos os assuntos. Isso dá para ver, eu não vi isso. Dá. Às feministas, aos transexuais, todos os assuntos em que não se pode, em que foi decretado que não se pode fazer humor. É perdido por 100. Não, ele, aliás, começa, aquilo foi em novembro ou dezembro do ano passado, e ele começa o stand-up dizendo para o público que tal foi o vosso ano, porque o meu já sabem como foi. E isso foi muito, neste momento eu acho que é importante defender inclusivamente as piadas que nós não... Até acho que não achamos graça. Porque também faz parte do humor haver piadas que não têm graça. Sim. Mas não se sabe também essa, o que é que... nunca se sabe. Aliás, ele está nitidamente a experimentar também material e ver as reações. E eu acho que com todos os excessos que às vezes os humoristas podem cometer, eu prefiro que a liberdade peque por excesso do que por defeito. E, portanto, acho que os humoristas neste momento são muito importantes. Estou a pensar em algumas das coisas que têm dito e escrito o Ricky Gervais, por exemplo, são muito importantes nesta onda de puritanismo moral que antigamente era dos padres e agora é dos progressistas. Sim, ele fez um programa todo sobre isso. Não se pode fazer piadas sobre isto, não se pode brincar com aquilo, não se pode gozar com Pode, claro que pode. Ele goza com as pessoas que se metem com ele no Twitter. Pá, aquilo é uma coisa... Sim, Agora é uma espécie de manual, quase. E de facto, até pessoas que eram consideradas e que se consideram pessoas de esquerda, como é o caso dele, enfim, como é o caso do Ricardo cá, de repente são consideradas reacionárias porque fazem piadas em temas que são proibidos. Ora, eu não acredito nisso. As pessoas às vezes ouvem coisas que podem ser ofensivas. Há aquelas coisas absurdas, como houve em Portugal, do José Cid ter ofendido os transmontanos, ou não sei o quê. Sim. O que isso quer dizer? O que é ofender os transmontanos? Eu não percebo sequer isso. Queimou a bandeira transmontana. Uma pessoa pode ouvir uma piada sobre um grupo que lhe diz respeito, sobre a sua religião, sobre o seu partido, sobre a sua zona, e dizer, pá, este tipo é um idiota e tal. Mas pronto, agora, criar-se petições, manifestações, boicotes, por causa de uma pessoa que diz umas coisas, parece-me um clima absolutamente prejudicial à liberdade. Nunca te ofendeste com nenhuma piada? Sobre mim? Não, no geral. Se já viste alguma piada que ficaste, pá, isto aqui... Pelo menos incomodado. Ou incomodado, sim. Eu gostava de não ter lido isto. Talvez dos comediantes, não me lembro. Talvez nas redes sociais, talvez tenham lido alguma coisa. Mas não me consigo localizar uma. Há uns tipos, por exemplo, há um tipo chamado... vou lembrar, estão a faltar o nome próprio dele. Qualquer coisa, Jeselnik. Anthony Jeselnik. Anthony Jeselnik, que faz umas piadas realmente faz piadas sobre o filho do Eric Clapton que caiu da janela. Sim. Esse tipo de coisa. E a gente, pronto, eu sinto que aquilo está no limite do aceitável, do moralmente aceitável, mas não do aceitável do ponto de vista da liberdade. Eu dizia, isto é um assunto que pronto, enfim, do ponto de vista da empatia humana e tudo mais. Mas chocado no sentido de nunca mais quero ver esta pessoa na vida, não me acontece. Ou seja, aceitas tudo tem Não, tudo de existir, não é? Há coisas que não gosto. Há um tipo de piadas que não gosto. Por exemplo, lembro-me até era uma coisa bastante banal,
sobre algumas figuras públicas. Estou a pensar no anterior Presidente da República, estou a pensar no Papa João Paulo II, estou a pensar em outras pessoas, piadas sobre, por exemplo, a velhice ou a saúde. Raramente gosto dessas piadas. Acho um tipo de estratagema fácil, desinteressante. Não sei se alguma vez fiquei chocado, mas lembro-me de ler algumas coisas desse género e dizer isto não faz sentido. Piadas sobre o cancro, piadas sobre esse tipo de realidades. É fácil acontecer-me dizer preferia não ter ouvido isto. Mas acho que a pessoa é livre de o fazer e certamente não contem comigo para assinar coisa nenhuma para proibir pessoas de dizer coisas. E passando para temas mais felizes, aliás tristes, o Monumental vai deixar de ser explorado pelo Pau Branco, não é? Então, eu queria te perguntar se já pensaste em isto, explorar, retomar um pouco os teus tempos da Cinemateca. Exato. Não, repara, na verdade o que acontece há uma coisa curiosa, que é o outro cinema do Pau Branco, que vai continuar, o Nimas, não é? Foi assumindo nos últimos anos uma espécie de papel de cinemateca, com ciclos temáticos, ciclos de Pois autor, e com grandes personalidades ainda. com ciclos de autores e com pessoas a apresentar e até projetos pontuais. Estou a pensar, por exemplo, no Nimas também, uns filmes de culto e às vezes de série Z que eram apresentados pelo Filipe Melo, etc. E eu fui algumas vezes, aliás a uma sessão que tinha uma ideia, eram sessões duplas e tinha uma ideia genial que era portanto, geralmente era um filme seguido de outro filme que lhe era afim, e uma vez ele passou o Groundhog Day seguido do Groundhog Day, porque o Groundhog Day é sobre estar preso sempre no mesmo dia, e portanto é uma ideia fantástica. E esses fenómenos têm sucesso, como tem o sucesso, por exemplo, o Indie Lisboa ou o DOC, e acontece este fenómeno um pouco estranho que é as pessoas às vezes acorrem para ver esses filmes quando estão integrados num festival e depois os filmes estreiam em sala e estão uma semana. Pois, por acaso eu acho que ultimamente as pessoas estão mais entusiasmadas com certos eventos e certos happenings do que propriamente as estreias. É como os festivais de verão. É isso, se calhar já chegámos aí aos festivais de cinema, já tem essa... Sim. Mas se calhar é a melhor estratégia também para levar as pessoas ao cinema, não é? Sim, claro, mas o grande problema disso é que são concentrados no tempo, ou seja, uma pessoa... É ótimo, mais vale a pessoa só ver naqueles 15 dias do festival, seja quanto tempo for, do que não ver nada, mas a ideia de que ao longo do ano estreiam filmes e as pessoas, porque não têm esse contexto mais ou menos grupal, não veem os filmes, embora lá está, nos filmes hoje em dia as pessoas veem, e eu hoje vejo e não tenho problema nenhum com isso, sou um bocadinho avesso à pirataria, porque sou um bocadinho ainda respeitador da ideia dos direitos de autor, etc. Mas todas aquelas coisas desde a Netflix até, por exemplo, aquele site que se chama Filmin, que tem muitos filmes. Que é português, não é? Tem muitos filmes portugueses, justamente, e tem filmes, digamos, de autor. E vejo muitos filmes aí, portanto, a pessoa pode, hoje em dia, estar a parte do que se vai fazendo sem ir ao cinema. Mas eu continuo a sentir, por exemplo, agora quando tive que escolher entre ver o Roma no Netflix ou em sala, não hesitei. E é óbvio que ia ver em sala, ainda por cima é um filme que faz, acho eu, mais sentido em sala. Mas hoje em dia há gerações de cinéfilos que praticamente nunca foram ao cinema, não? Exatamente. O que eu queria dizer é que, se calhar, esses eventos levam as pessoas a irem a salas de cinema que nunca iriam. Por exemplo, se calhar havia pessoas no Nimas nesses eventos que se calhar não iriam ao Nimas numa... Sim, acontece. Neste momento há já um número significativo de festivais de cinema em Lisboa, enfim, que é onde eu vivo e, portanto, que é o que eu conheço melhor. Cinema alemão, cinema argentino, etc. Mesmo o Cinepop, que leva pessoas ao antigo cinema... Exatamente. Até com contextos muito diferentes, às vezes são com contextos nacionais, outras vezes com contextos nostálgicos, outras vezes com contextos políticos, outros académicos, e as pessoas também se aperceberam, quer dizer, é bastante evidente, mas acho que se ganhou mais consciência disso, de que há filmes sobre quase tudo. Quando nós estamos a falar de um assunto, é muito fácil nós falarmos desse assunto, e daí todos também os debates, as apresentações, etc. Falamos desse assunto a propósito de um filme, porque o cinema, até às vezes mais do que a literatura, sobretudo no caso americano, o cinema está muito em cima dos acontecimentos. Não é a nossa tradição, mas tudo o que é importante na história da América, há filmes sobre isso. Sim, exatamente. E às vezes é uma forma muito interessante de nos relacionarmos com a política e com os acontecimentos mundiais. O exemplo do Doc é um bom exemplo em que os filmes que têm mais sucesso, tanto quanto sei, tanto quanto
me disseram, são os filmes sobre questões políticas. Sim, não o são... ano passado até houve a discussão de um filme sobre a Palestina, acho eu, que Sim, chegou a exatamente, ser... aí porque houve um protesto, Sim. terá havido um protesto, acho que houve mesmo um protesto da Embaixada de Israel, etc. E, portanto, as pessoas interessam-se por cinema, sejam cinéfilos ou sejam outra coisa qualquer. Às vezes o filme é apenas uma forma de chegar àquele tema, como podia ser um livro ou uma reportagem. Ou seja, Gostavas, por acaso, não temos muito tempo, mas eu gostava de te perguntar isto. Se tu gostavas que com os livros houvesse o mesmo hype que há com certos filmes e séries, um movimento social que se juntasse todos. quer dizer, existem os festivais, por exemplo, de portugueses, enfim, há um outro caso de sucesso, mas não tem ainda, apesar de toda a dimensão, mas sei lá, eu tive duas vezes no Festival de Paraty, no Brasil. Uhum. E Sim. de facto aquilo tem uma dinâmica quase de festival de rock, não é? E as pessoas enchem. E aquilo é numa cidade assim meio antiga, não é? Sim, exatamente. E as pessoas vão lá para ouvir os autores, para os autógrafos, para comprar livros, aquilo está cheio de livrarias. E de facto há ali uma dinâmica, porque hoje em dia, justamente eu acho que é possível, para responder à tua pergunta, acho que é possível por uma razão, porque para o bem e para o mal, eu acho que às vezes até um pouco para o mal, mas enfim, isso é uma opinião. Hoje em dia as pessoas têm um interesse não só pelos livros, mas pelos autores. Há um grande interesse pelos autores enquanto personalidade. E, portanto, isso propicia que haja encontros com os autores. Hoje em dia nós sabemos que um autor, por exemplo, que não queira isso, que não queira aparecer, que não queira dar entrevistas, não vai ter tanto... Já está um pouco condenado. Já está um pouco condenado. Eu acho que isso é perverso, porque há autores interessantíssimos que não fazem isso, que não querem fazer isso e que estão no seu direito. Mas também ao contrário, também há pessoas que ganham com isso. A história da Helena Ferrante, não é? Sim. Eu ia citá-la por que é um sucesso planetário e ninguém sabe bem quem é. Agora já se sabe mais ou menos quem é. Mas quer dizer, mas ela não assume, não dá entrevistas. Isso é aquela que é a ideia do mito, não é? Sim, é do... Ajuda sempre a construir uma... Sim, aí há um hype ao contrário, não é? Exato. Como há com o Thomas Pynchon, que só há uma fotografia dele do tempo da escola e que até apareceu num episódio do Schmidt. Viste o documentário do Salinger? O documentário do Salinger... Em que tem as últimas imagens dele vivo. Vi, sim. O caso do Salinger era um caso também muito típico de alguém que claramente não queria... Aliás, ele tinha instruções muito estritas, que, por exemplo, os livros não podiam ter uma capa, não podiam ter uma ilustração. Quer dizer, não podiam ter uma ilustração, só tinham capas gráficas, só com o título e com o nome, como um bocadinho o Herberto Helder K, também vivia totalmente à margem. E eu tenho total respeito por essa atitude. Não acho que seja melhor nem pior que a outra, devo dizer. Mas acho que não se pode penalizar as pessoas, não se pode penalizar, não queres aparecer, não queres dar entrevista, então não te vou ler, nem o contrário. Este senhor está a dar uma entrevista na televisão, não me interessa a leitura que ele faz. Isso também me parece pueril, devo dizer. Temos mesmo de terminar o programa. Ia pedir sugestões, não é? Uma sugestão de um filme, de um sítio, de uma comida, uma roupa, um e-mail. O que tiver à cabeça. Eu há bocado estavas a falar das coisas que eu tinha descoberto recentemente. E isto não descobri recentemente, mas acho que em Portugal há uma legião de fãs do Seinfeld, mas não houve, parece-me a mim, uma legião de seguidores do Larry David. O Curb Your Enthusiasm, poucos, não é? É verdade. Que chegou a passar na televisão, pelo menos a primeira e não sei se a segunda série, a segunda temporada. E vale a pena ver, ela vai na temporada. Vai para a 10ª. Foi a 9ª? Sim, vai para a 10ª. Exatamente. E o Seinfeld e o Larry David é uma espécie de Seinfeld cantado, aliás, era um dos autores, como é evidente. É o George. Uma espécie de Seinfeld decantado com justamente sobre esses temas que nós falámos de pisar o risco, das coisas que são embaraçosas, inadequadas, etc. Eu acho que realmente para mim é o gênio da comédia na televisão enfim, há umas coisas no cinema com menos pelo menos em desencontros e em... E achei curioso que as pessoas todas saibam e tenham visto o Seinfeld e que cá em Portugal, com exceções, claro, o Larry David não tenha tido o mesmo impacto. E eu realmente vi
vi aquelas séries todas e, em alguns casos, revi depois as séries, os melhores episódios, com um fascínio pelo brilhantismo, por cima naquele esquema em que ele não tem diálogos escritos. Sim, ele não tem... Ele só Isso escreve, é que é mais ele só fascinante. escreve as situações e depois os diálogos, claro que aquilo depois é muito... Há muitos takes até resultar. Nós usamos um bocadinho E esse eu- método. Pois, exato. E eu acho aquilo... E, portanto, não é de todo uma novidade, até é uma coisa bastante mainstream, bastante conhecida, mas que eu gostava que fosse mais... que tivesse... e que pudesse passar na televisão e que pudesse... Aliás, ainda há pouco tempo morreu um ator Morreu, e exatamente. ninguém, não vi ninguém Morreu assim. a lamentar a sua morte. Cá é mais Friends e Seinfeld. São diferentes. Sim. Não Da diga do minha mesmo- geração, por acaso, é mais Sim. Seinfeld. Sim. Quase ninguém fala de Friends, o que é uma coisa boa. mas, sim. Pelo menos Eu para mim. comecei a ver, por acaso. Mas Temos pronto. mesmo de terminar. Peço desculpa aos dois. Desculpe, não, tens não. tempo para a tua sugestão. Não, eu Tens não. uma sugestão não, rápida? Não tenho. Então pronto. Não tenho. Aquela série do Sex Education da Netflix. Ah, ok. Ainda Ainda não vi. É giro. Então pronto, ficamos com a sugestão do José Paiva. Obrigado, Pedro. Olá, obrigado, José. Obrigado. Pedro, obrigadíssimo. Próxima por teres segunda vindo. cá estamos para o Cacofonia, outra vez às 10, das 10 à meia-noite. Até à próxima.